Meus amados, hoje caminharemos juntos pelas páginas do livro de Reis, onde o povo de Israel viveu momentos de grande glória, mas também de queda e afastamento de Deus. Quero que vocês escutem com atenção, porque em cada detalhe dessa história existe um ensinamento eterno para a vida de cada um de vocês. Depois do reinado de Davi, o homem que foi chamado de segundo o coração de Deus, chegou o tempo do seu filho Salomão. Ele foi escolhido para assumir o trono de Israel. Salomão era jovem e inexperiente, e em uma visão, o Senhor lhe apareceu e perguntou o que ele desejava. Ele poderia ter pedido riquezas, vitória sobre os inimigos ou uma vida longa. Mas não, Salomão pediu sabedoria para governar com justiça o povo de Deus, e o Senhor se agradou tanto desse pedido, que lhe deu sabedoria como ninguém antes ou depois, e ainda acrescentou riquezas e glória. A fama de Salomão cresceu por todas as nações. Sua sabedoria era reconhecida, e muitos reis e rainhas vinham ouvir seus conselhos. Um dos episódios mais conhecidos foi a visita da rainha de Sabá, que veio de longe para provar se tudo o que falavam sobre Salomão era verdade. Ela trouxe muitos presentes e fez perguntas difíceis, mas percebeu que a sabedoria dele vinha mesmo de Deus. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu um tempo de paz e prosperidade, e foi nesse período que ele construiu o templo do Senhor em Jerusalém, uma obra grandiosa e sagrada. Ali, o nome do Senhor seria invocado, e o povo teria um lugar para adorar e oferecer sacrifícios. Quando o templo ficou pronto, Salomão fez uma oração que ecoa até hoje. Ele pediu que Deus ouvisse sempre o clamor do seu povo, mesmo quando eles pecassem e se arrependessem. O Senhor se agradou, e a glória de Deus encheu o templo de uma maneira tão intensa que os sacerdotes não conseguiam nem permanecer de pé. Mas apesar de toda essa sabedoria e bênção, Salomão não permaneceu fiel até o fim. Ele amou muitas mulheres estrangeiras que adoravam outros deuses, e por influência delas, começou a permitir idolatria em Israel. Isso desagradou profundamente ao Senhor. Por causa disso, o reino não seria firme para sempre em sua descendência. Deus prometeu que após a sua morte, o reino seria dividido. E assim aconteceu. Depois da morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. Mas Roboão não foi sábio como o pai no início de sua vida, quando o povo pediu para que ele aliviasse os impostos e a carga pesada que havia sido colocada sobre eles. Ele não ouviu os conselhos dos homens experientes. Preferiu ouvir os jovens que cresceram com ele, e respondeu com dureza. O resultado foi uma grande divisão. 10 tribos se separaram e formaram o Reino do Norte, chamado Israel, com Jeroboão como rei, e apenas 2 tribos permaneceram com Roboão, formando o Reino do Sul, chamado Judá. Essa divisão trouxe muitos conflitos. No Reino do Norte, Jeroboão teve medo de que o povo voltasse a Jerusalém para adorar no templo e se unisse novamente a Judá. Então, ele criou altares em lugares diferentes, levantando bezerros de ouro e desviando o coração do povo para a idolatria. Assim começou uma longa história de reis maus em Israel, que afastavam o povo do verdadeiro Deus. Mas o Senhor não abandonou seu povo. Ele levantou profetas, homens que falavam em nome de Deus, para chamar Israel ao arrependimento. Entre eles, o mais conhecido foi o profeta Elias. Elias foi usado de maneira poderosa. Em um tempo em que o povo seguia a idolatria de Baal, Elias enfrentou os falsos profetas no Monte Carmelo. Ele desafiou: o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram o dia todo, cortaram-se, gritaram, mas nada aconteceu. Então Elias orou ao Senhor, e o fogo caiu do céu, consumindo o sacrifício, a madeira,
as pedras e até a água que havia na cova. O povo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. Mas Elias também viveu momentos de fraqueza. Depois dessa vitória, a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, jurou matá-lo. Elias fugiu, com medo e cansado. Sentindo-se sozinho no deserto, chegou a pedir a morte, mas o Senhor o fortaleceu, deu pão e água, e falou com ele de uma forma especial. Não em um vento forte, nem em um terremoto, nem em um fogo, mas em um sussurro suave assim. Deus mostrou que seu poder se manifesta de maneiras inesperadas e que Elias não estava sozinho. Livro de Reis mostra essa tensão constante. Alguns reis de Judá procuravam andar nos caminhos de Davi, obedecendo a Deus, enquanto os reis de Israel, no norte, se afastavam cada vez mais. O rei Acabe, junto com sua esposa Jezabel, levou o povo a pecados terríveis. Mas Deus continuava enviando profetas para advertir. Outro episódio marcante foi quando o profeta Elias orou e não choveu por 3 anos e meio em Israel. A seca foi dura, mas serviu para mostrar que Baal, o falso deus da chuva, não tinha poder. Somente o Senhor é quem controla os céus e a terra. Também vemos no livro a sucessão do ministério profético. Elias, perto do fim de sua missão, chamou Eliseu para seguir em seu lugar. Eliseu deixou tudo e passou a andar ao lado de Elias. E quando Elias foi levado ao céu, em um redemoinho de fogo, Eliseu recebeu porção dobrada do seu espírito profético. Essa passagem mostra como Deus sempre continua sua obra, levantando novos servos quando um termina sua jornada. Meus filhos, Reis não é apenas uma narrativa antiga. Ele fala diretamente ao coração de vocês. Hoje, mostra que a sabedoria verdadeira vem de Deus, como no caso de Salomão. Ensina que as escolhas erradas podem trazer divisão e sofrimento, como aconteceu com Roboão e Jeroboão, e revela que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que responde com poder, mas que também se revela em silêncio e ternura, como fez com Elias. Quero que vocês lembrem sempre disso. Não é a força humana que sustenta a vida, mas a fidelidade a Deus. O povo de Israel teve reis poderosos, exércitos fortes, riquezas abundantes, mas quando se afastaram do Senhor, perderam a paz e a unidade. O mesmo acontece com cada coração que escolhe viver longe da presença de Deus. Mas quando vocês se voltam para Ele, mesmo no meio das lutas, o Senhor sempre responde, sempre sustenta, sempre dá nova esperança. Assim termina o livro de Reis, com histórias de reis, de profetas, de vitórias e quedas, mas acima de tudo, com a certeza de que Deus nunca abandona o seu povo. E eu digo a vocês, o mesmo Senhor que cuidou de Israel, cuida também de vocês hoje. Permaneçam firmes, confiando no Senhor, e nunca deixem que nada, nem riquezas, nem medos, nem pressões deste mundo, roubem de vocês a fidelidade ao único e verdadeiro Deus.